Fala aí pessoal, o Ederson aqui para mais um vídeo e ontem eu postei um vídeo aqui no canal mostrando uma forma de resolver o problema das propagandas que aparecem no aplicativo Xmiy, né? Um problema que é bem simples de resolver, mas que eu tenho visto bastante gente reclamando a respeito. E no vídeo de hoje eu vou trazer um outro problema que as pessoas relatam, né, sobre o aplicativo Xmiy, que é o problema de acesso, né? Que quando a pessoa tenta acessar as imagens das câmeras aparece essa mensagem, né, Device Not Online, que significa que o dispositivo não está conectado, né, não está acessível. E antes de mais nada, vale salientar que, diferente do que muitos pensam, esse não é um problema no aplicativo em si, mas é um problema lá no dispositivo, né? Seja ele uma câmera, um DVR, XVR, NVR, HVR, seja lá qual dispositivo for. E se isso está acontecendo contigo, né, é porque muito provavelmente o seu dispositivo está desconectado da internet e ou, né, do servidor de acesso dele. E aqui a gente vai ver algumas formas de resolver esse problema. Mas antes, né, você que está chegando aqui agora e ainda não me conhece, como eu citei no começo do vídeo, o meu nome é Ederson, esse canal é sobre tecnologia e saiba que eu já postei um monte de vídeos aqui no canal sobre os dispositivos que utilizam o aplicativo Xmiy, ok? Se você quiser dar uma olhada nos vídeos depois para aprender ainda mais sobre o seu dispositivo, eu estou deixando todos os vídeos aí embaixo na descrição e em um comentário fixo, mas no final do vídeo vai aparecer um botão aí na tela e basta você clicar ou tocar nele para abrir os vídeos que já foram postados. Aí você pode ver o vídeo que quiser para aprender ainda mais. E como o problema é no dispositivo, né, vamos então para o dispositivo para a gente ver as formas, né, de resolver o problema de conexão. E aqui nesse vídeo eu vou usar como exemplo um DVR, né, que é compatível com a maioria dos dispositivos que usam o aplicativo Xmiy, mas se o seu dispositivo for diferente e você tiver alguma dificuldade, basta deixar aí nos comentários ou você pode entrar em contato com o suporte técnico para obter ajuda, ok? Eu estou deixando aí embaixo na descrição e no comentário fixo o número de WhatsApp do suporte técnico, né? É só você mandar um oi lá. Bom, e no dispositivo, a primeira coisa que você deve fazer é verificar a conexão física dele, né? Você deve olhar atrás dele e verificar se onde conecta o cabo de rede, né, o cabo de internet, se existem duas luzes assim. Se existir, elas devem estar operantes dessa forma, né, com uma luz acesa intermitente e a outra luz piscando. Se elas estiverem apagadas, né, pode ser que haja algum problema no cabo ou que a outra ponta do cabo esteja desconectada, né, e você deve verificar, né. Basta você seguir o cabo, né, para ver onde ele está indo, se for um cabo longo, e ver se a outra ponta dele está conectada ou não a um modem, roteador, ou seja lá qual for o dispositivo de rede, né, que estiver sendo utilizado aí. Se a ponta estiver desconectada, né, basta você conectar ela no modem, roteador, ou seja lá qual dispositivo for, e ver se as luzes lá no dispositivo acendem. Mas se a ponta estiver conectada normalmente, você pode desconectar ela e conectar de novo para ver se resolve, né? Se não resolver, aí você deve fazer isso lá no dispositivo também, desconectando o cabo e conectando de novo. É que em alguns casos, né, o conector do cabo de rede com mau contato pode atrapalhar o funcionamento, né, a comunicação ali entre o dispositivo e o modem, roteador, ou seja lá qual dispositivo de rede for, e desconectando e conectando ele de novo, tanto no modem quanto no dispositivo, acaba resolvendo em alguns casos aí. Então você deve tentar isso aí para ver se consegue resolver. Mas se mesmo assim as luzes não acenderem, pode ser que haja sim algum problema no cabo, né? E o ideal é você testar outro cabo para ver se resolve. Mas se mesmo assim não resolver, né, você colocar um cabo aí 100% funcional e as luzes não acenderem, aí infelizmente pode ser algum problema no próprio dispositivo, né? E existem alguns outros testes aí que você pode fazer, né, para confirmar se o problema está ou não no dispositivo, mas eu não tenho como mostrar todos eles neste vídeo, senão o vídeo ficaria muito longo e depois eu vou ver se eu consigo gravar um outro vídeo só sobre isso. Mas de qualquer forma, se você tiver qualquer dificuldade aí, precisar de ajuda, né, como eu já disse várias vezes aí no vídeo, é só deixar aí nos comentários ou mandar aí a sua dúvida lá no suporte técnico. Mas se por outro lado, né, no seu dispositivo as luzes estiverem acesas intermitentes, ou seja, né, as duas luzes estiverem acesas sem piscar, aí você deve desconectar o cabo de rede e ver se elas apagam. Se não apagarem,
infelizmente, né, pode haver algum problema no seu dispositivo, na placa dele, e você precisará talvez levar ele a um técnico em eletrônica, né, que tem experiência com esse tipo de dispositivo, para que seja analisado o problema. Mas se ao desconectar o cabo as luzes apagarem, então pode ser problema no cabo. E neste caso, né, como eu já citei antes também, você tem que testar aí com um cabo 100% funcional para ver se resolve. Mas se por outro lado tiver tudo ok com a conexão física do dispositivo, né, as luzes estiverem operando normalmente, a gente vai para o próximo procedimento que deve ser feito lá na interface do dispositivo. E aqui, como eu citei no começo do vídeo, né, se o seu dispositivo for diferente, as opções na interface dele serão diferentes, né, das que eu vou mostrar aqui, mas eu não acredito que seja tão diferentes assim que te impossibilite, né, de seguir esse passo a passo, mas de qualquer forma, se você tiver alguma dificuldade aí, já sabe. E na interface do dispositivo, você deve clicar com o botão direito do mouse para exibir o menu flutuante, escolher a opção menu, né, se ele pedir senha, você deve digitar a senha, depois clicar em OK, e no menu dele você deve clicar em Info e depois deve clicar no botão Versão, e aqui na opção NAT Status, né, que no seu pode estar como estado de conexão ou algo assim, quando o dispositivo está conectado e acessível, é exibido o texto, né, informando conectado, mas no seu, já que ele não está online, né, não está acessível pelo aplicativo XMAI e está mostrando a mensagem de erro lá, pode ser que esteja mostrando algo diferente de conectado aqui no NAT Status. E aí, existem duas formas, né, de resolver esse problema de conexão e fazer com que o acesso seja normalizado no XMAI. Você pode sair do menu clicando com o botão direito do mouse em qualquer lugar, né, para voltar à interface inicial, clicar com o botão direito do mouse na interface para exibir o menu flutuante e escolher essa opção, né? O meu dispositivo está em inglês, por isso está assim, mas no seu essa opção deve estar como guia ou como assistente, dependendo da versão do sistema dele. E depois que você escolher a opção guia ou assistente no seu dispositivo, você deve clicar em Next ou Próximo até chegar nessa tela, né? E talvez, dependendo da versão do seu dispositivo, ele não mostre essa tela, né? Se não mostrar, não tem problema, basta você aguardar um pouco, porque já já eu vou mostrar como fazer nos dispositivos aí que não exibem essa tela, ok? E é você que está vendo essa tela aí no seu dispositivo, provavelmente aqui onde está esse texto na cor vermelha, aí no seu dispositivo também deve haver algum texto em vermelho. E essa tela, né, é uma tela de teste de conexão, né? Ela mostra quando o dispositivo não está conectado à internet e o motivo, né, de não estar conectado. E uma das formas mais simples de resolver o problema, né, para fazer com que o acesso lá no XMAI seja normalizado e ele pare de exibir a mensagem de erro, é clicar neste botão, que aí no seu dispositivo deve estar como rede, e verificar se essa caixinha, né, que aí no seu deve estar como ativar DHCP ou algo parecido, está marcada, né? Se ela não tiver marcada, como no meu caso, você deve clicar sobre ela para marcá-la. Depois você deve clicar em OK para salvar. E voltando à tela anterior, você deve aguardar um pouco, né, até que o dispositivo consiga ou não se conectar. E deve clicar neste botão, que aí no seu dispositivo deve estar como tentar novamente ou algo assim. E se tudo estiver ok, né, agora o seu dispositivo deve mostrar textos assim, na cor verde. Mas se ele continuar exibindo algum texto na cor vermelha, você deve clicar mais algumas vezes, né, no botão de teste para confirmar. Se mesmo assim continuar exibindo algum texto na cor vermelha, você deve clicar novamente no botão rede, né, para entrar nas configurações de rede. E aqui nessa opção, né, que aí no seu dispositivo deve estar como DNS primário ou algo assim, você deve preencher com o números 8. E nessa opção de baixo, que no seu deve estar como DNS secundário ou algo assim, você deve alterar dessa forma. Quando terminar, clique em OK para salvar, né, e voltar à tela de teste. Aguarde um pouco, como antes, e então, né, clique no botão de teste de novo. Se tiver tudo ok, né, ele deverá mostrar os textos em verde, mas se por algum motivo ele continuar mostrando algum texto na cor vermelha,
né? Aí você pode reiniciar o dispositivo para ver se resolve, né? Para reiniciar ele, basta sair da tela de teste com o botão direito do mouse, entrar no menu de novo, clicar em Logoff e clicar neste botão, né, que no seu dispositivo deve estar como reiniciar. Você deve então aguardar o dispositivo reiniciar e quando ele voltar, você deve entrar no menu de novo, né? Se ele pedir senha, digite a senha e clique em OK. E aí, clique em Info, em Versão e verifique, né, se o estado de conexão mudou para conectado. Se tiver mudado, está tudo ok, né? O seu dispositivo estará online, acessível, né? E não será mais exibida a mensagem de erro no XMAI. Caso contrário, né, infelizmente pode ser que haja algum outro problema aí. Nesse caso, o ideal, né, é você verificar a conexão entre o dispositivo e o modem ou roteador onde ele estiver conectado. Porque mesmo que as luzes atrás dele, né, estejam operando, como eu disse antes, né, uma luz acesa e uma piscando, pode ser que a conexão entre o dispositivo e o modem ou roteador não esteja 100%, né? E você pode, por exemplo, testar com outro cabo, né, se já não fez isso. E aqui eu vou deixar duas dicas importantes, né? A primeira é você desligar o modem ou roteador onde o seu dispositivo estiver conectado e deixar ele desligado por alguns segundos, né? Uns 20 segundos mais ou menos já é o suficiente. E no dispositivo, depois que você ligar o modem ou roteador, você deve sair da tela versão com o botão direito do mouse, aguardar um tempinho e depois deve entrar de novo na tela versão e verificar, né, se ele mudou o estado de conexão para conectado. E a segunda dica é se você estiver usando algum repetidor para conectar o dispositivo à internet, que você verifique, né, se o repetidor está configurado corretamente, né, se há internet nele. Porque repetidores com problemas ou mal configurados podem não conseguir se conectar à rede e aí o dispositivo conectado nele, né, pode ficar sem acesso à internet. Então, se você tiver com seu dispositivo conectado em um repetidor, verifique, né, se está tudo certo com o repetidor, ok? Bom, mas se nada disso resolver, né, então pode ser que o problema seja mais sério e você vai precisar de ajuda extra, né? Nesse caso, é só chamar lá no WhatsApp do suporte técnico, ok? E se aí no seu dispositivo não houver a tela de teste, você pode entrar no menu, se já não tiver nele, clicar neste botão, que no seu dispositivo pode estar como sistema, e depois clicar neste outro botão, que aí deve estar como rede. E aqui você deve fazer os mesmos procedimentos que eu mostrei antes, né? Marcando essa caixa, se ela estiver desmarcada, e clicando em OK para salvar. E depois deve clicar com o botão direito do mouse para voltar ao menu inicial. E aí você deve aguardar um pouco, né, como eu disse lá atrás, para ver se o dispositivo consegue se conectar ou não. Deve clicar em Info, em Versão e deve verificar se o estado de conexão mudou para conectado. Se não tiver mudado, você deve voltar à tela de rede. E aí você deve alterar o DNS primário e o DNS secundário, colocando esses valores, né, como eu mostrei antes. Quando terminar de fazer a alteração, né, clique em OK para salvar, clique com o botão direito do mouse para voltar ao menu inicial, aguarde um tempo, depois entre em Info, depois em Versão e veja, né, se mudou o estado para conectado. Se mesmo assim não tiver mudado, né, você pode reiniciar o dispositivo para ver. Como eu mostrei antes, para reiniciar, basta voltar ao menu inicial com o botão direito do mouse, clicar em Logoff e clicar nesse botão que no seu dispositivo deve estar como reiniciar. Você deve então aguardar o dispositivo reiniciar e quando ele voltar, você deve entrar no menu de novo, né? Se ele pedir senha, digita a senha, clique em OK, clica em Info, Versão e deve verificar, né, o estado se mudou para conectado. Se não mudou, então infelizmente, né, pode ser que haja algum outro problema aí, como eu também citei, e você deve seguir os passos extras que eu citei anteriormente, como testar com outro cabo, né, 100% funcional, desligar o modem roteador por um tempo, verificar o repetidor, né, se você estiver utilizando um repetidor aí, ou, né, no final,
chamar lá no suporte técnico para obter um auxílio passo a passo para resolver o seu problema. E ao você que conseguiu resolver o problema com essas dicas, né, o estado de conexão ficou como conectado e agora, né, se você tentar fazer o acesso lá no XMAI, ele não deverá mais mostrar a mensagem de erro e você deverá conseguir fazer o acesso normalmente. E assim, né, esse vídeo vai ficando por aqui, né? Deve aparecer aí na tela o botão que leva para a biblioteca aqui no canal, onde estão os vídeos que já foram postados sobre o seu dispositivo. E se você ainda não é inscrito no canal, peço por gentileza que se inscreva, que ative o sininho, né, para que o YouTube te avise quando eu postar mais vídeos e que deixe o seu like aí no vídeo, por gentileza, para me ajudar. No mais é isso aí, um grande abraço, Deus lhe abençoe e até o próximo vídeo.